Você já passou por um evento tão bizarro que, em vez de ficar triste, acabou ficando fascinado com aquilo? Pois é, eu passei. Recentemente, passei pelo término de um relacionamento de 2 anos. Não foi o primeiro, é claro, mas as atitudes foram as mesmas de sempre. Dessa vez, ao invés de chorar ouvindo música triste, eu simplesmente me dediquei a tentar entender como uma pessoa pode, em um dia, dizer que te ama e no outro se tornar um completo filho da fruta. Sempre fui fascinado pela mente humana, mas como não tenho formação em psicologia, usei uma ferramenta do Google para gerar uma pesquisa aprofundada sobre isso, com base em fontes confiáveis, claro. Depois, pedi para essa mesma ferramenta converter essa pesquisa em um podcast. Afinal, ninguém é obrigado a ler um textão desses, né? E para completar, botei uma gameplay de fundo para alimentar meus sensores de dopamina. A princípio, isso era só para mim, mas o resultado ficou tão interessante que eu decidi compartilhar com vocês. Então, fiquem aí com o resultado. Olá, sabe aquela sensação de que às vezes entender o parceiro ou a parceira parece um quebra-cabeça mesmo? Sim, total. A pessoa parece super interessada, aí do nada some, ou termina, mas depois volta atrás. Aham. Ou aquela coisa, né? Mal saiu de um relacionamento e pá, já tá em outro. Exato. E isso gera uma frustração danada, né? Bom, hoje, neste nosso Deep Dive, a gente vai mergulhar um pouco nisso. Usar o que a psicologia social, a teoria do apego, a cognição social Isso. tem a dizer para tentar entender o que realmente está por trás desses comportamentos que parecem, assim, tão confusos. A missão é ir além do óbvio, sabe? Perfeito. E acho que o ponto-chave que as fontes trazem é que essa tal confusão, na verdade, raramente é algo aleatório. Ou uma característica só de homem ou só de mulher, como às vezes a gente ouve por aí. Na maioria das vezes, são estratégias. Meio que mecanismos de enfrentamento que todo mundo usa para lidar com emoções difíceis. Mecanismos de enfrentamento, tipo o quê, por exemplo? Pensa assim, no medo profundo de ser abandonado. Ou, no outro extremo, o medo de ser sufocado, de perder a identidade na relação. Esses medos que estão muito ligados ao nosso estilo de apego, sabe? Ah, a teoria do apego. Exato. Eles são motores poderosos por trás dessas idas e vindas que a gente vê. Entendi. Então não é bem uma confusão da pessoa, mas talvez um jeito dela lidar com medos bem específicos. As fontes falam bastante desses estilos de apego, né? Explica um pouco aquele padrão clássico de um que insiste e o outro que se afasta. Sim, esse é clássico. É o padrão exigência-retirada. Ele acontece muito quando se juntam 2 estilos de apego que a gente chama de inseguro. Certo. De um lado, você tem um apego ansioso. O medo principal dessa pessoa é o abandono. Então ela busca a conexão, busca a validação de forma muito intensa, às vezes até meio desesperada. É a parte da exigência. Busca confirmação o tempo todo. Isso. E do outro lado tem o apego evitativo. O medo aqui é outro. É ser engolido pela relação. Perder a autonomia. Então essa pessoa tende a fazer o quê? Se distanciar, evitar conflito, criar umas barreiras. Essa é a retirada. Ah, faz todo sentido. É como se fosse uma dança meio desajeitada, né? Um dá um passo para frente buscando contato, e o outro, na mesma hora, dá um passo para trás para garantir o espaço. Exatamente. Quem olha de fora acha que é um caos, chama de confusão. Mas, na verdade, é uma dinâmica quase previsível, né? Uma colisão desses medos opostos. Precisamente. E essa dinâmica não explica só o conflito dentro da relação, explica também os comportamentos que rolam depois que termina. Por exemplo, o famoso relacionamento rebote. Assim, aquela transição super rápida para outra pessoa. Essa mesma. As fontes mostram que isso raramente é uma escolha, digamos, racional. Tipo, essa pessoa nova é melhor. É mais uma fuga pra frente. Fuga pra frente. Como assim fuga pra frente? Psicologicamente falando, serve pra quê? Pra evitar a dor do luto, que é pesada. Pra tentar dar um up na autoestima, que geralmente fica abalada depois de um término. E principalmente pra não ter que encarar a solidão. Entendi. O novo relacionamento acaba virando meio que uma ferramenta, sabe? Pra lidar com a dor do anterior.
Por isso que os estudos até indicam que a maioria esmagadora, coisa de 90%, não dura muito. 3 meses por aí. Nossa, 90%. É. E o apego ansioso, com aquele pavor de ficar sozinho, é especialmente propenso a buscar essa saída rápida. É meio estranho pensar na outra pessoa como uma ferramenta. E o contrário, quando a pessoa volta pro ex. A tal da reciclagem. Se acabou, por que voltar, né? Pois é. Aí entram outros fatores bem fortes. Primeiro, a familiaridade. Aquela conexão que já existe. Isso pesa muito. O medo da solidão continua ali, firme e forte, como um grande motivador. Às vezes rola também uma idealização do passado, né? A gente esquece as partes ruins, foca só no que era bom. E tem a dificuldade de simplesmente largar o osso. Sabe? Desistir de todo o investimento emocional que foi feito naquela relação. Faz sentido. É muito investimento. Demais. E, de novo, o apego ansioso é um motorzão para isso, tentando reverter o sentimento de abandono. Às vezes, esse ciclo de termina e volta é o próprio padrão exigência-retirada acontecendo em câmera lenta, numa escala maior. Ok, entendi a volta. Mas e quando a pessoa volta e parece que, sei lá, magicamente esqueceu tudo de ruim que aconteceu? Aquilo de fingir que nada aconteceu. Isso sempre me deixou intrigado. Isso aí é um prato cheio para dissonância cognitiva. É um conceito super importante da psicologia social. Dissonância cognitiva. Basicamente a nossa mente odeia contradições. Manter duas ideias que brigam entre si ao mesmo tempo, tipo, essa pessoa me magoou muito e eu escolhi voltar para essa pessoa, gera um desconforto mental enorme, uma tensão. Imagino. Para aliviar essa tensão, a mente precisa ajustar alguma coisa. E o que é mais fácil? Mudar a percepção sobre o passado. É tipo a pessoa que fuma sabendo que faz mal. A mente não aguenta a briga. Fumar faz mal versus eu fumo. Então distorce. Nem é tão ruim assim. Ou meu avô fumou a vida toda e viveu até os 90. Exatamente esse o mecanismo. No relacionamento, a pessoa faz o quê? Minimiza a mágoa, racionaliza, encontra justificativas. Ele estava sob estresse naquele dia. Ela não fez por mal. Tudo para poder justificar ter voltado. É uma ginástica mental para conseguir continuar ali. Uma ginástica mental para sobreviver, então. Exato. É um mecanismo de sobrevivência psicológica, sim. E todo esse cenário interno, os medos de apego, a dissonância, ele é potencializado, e muito, pelo contexto que a gente vive hoje. O tal do amor líquido, sabe? A ideia de que os vínculos são meio descartáveis. A cultura dos aplicativos de namoro. Os apps, o cardápio infinito. Imagino como isso não mexe com a cabeça das pessoas. Totalmente. É o que chamam de paradoxo da escolha. São tantas opções que isso gera ansiedade. Medo de escolher errado, medo de estar perdendo algo melhor ali na esquina. Famoso FOMO, né? Fear of missing out. Isso! E essa ansiedade pode levar à paralisia, a pessoa fica confusa e não decide nada. Ou pode levar a términos mais fáceis. Vou trocar, tem tanta gente aí fora. Mas olha que irônico. Também pode fazer a pessoa voltar correndo pro ex. Diante dessa sobrecarga de escolha, que é estressante, o conhecido, mesmo com todos os problemas, pode parecer um refúgio, um lugar seguro. Faz sentido. O familiar contra o desconhecido estressante. E claro, tem a questão da maior independência feminina hoje, econômica, social. Isso permite que as mulheres tomem decisões sobre seus relacionamentos que talvez antes não pudessem. E às vezes quem ainda tem aquela expectativa antiga de que a mulher deve focar só no vínculo, interpreta mal essas decisões como confusão. Uau! Então, pra gente amarrar tudo, muito do que a gente vê como confusão nos relacionamentos, na verdade, não é bem confusão interna ou falha de caráter. Geralmente não. São, na verdade, estratégias para lidar com medos bem básicos de apego ou abandono de um lado, sufocamento do outro, que a gente justifica para nós mesmos com a dissonância cognitiva. E tudo isso ainda é turbinado pelo excesso de escolhas e pela fluidez das relações hoje em dia. É isso. É uma ótima síntese. É bem por aí.
E a saída, segundo as fontes que a gente analisou, não passa por ficar culpando o outro ou a si mesmo, mas sim por entender essas dinâmicas. Certo. O caminho para ter relações mais estáveis, mais saudáveis, parece ser desenvolver o que a teoria chama de apego seguro. Apego seguro. O que seria isso, resumidamente? Seria conseguir ter intimidade, ter conexão, sem sentir que está perdendo a própria individualidade, saber lidar melhor com as próprias emoções, não ser refém delas e, claro, conseguir se comunicar de forma mais clara, mais respeitosa. Faz todo sentido. Parece ser a chave mesmo. E fica aqui então talvez uma provocação final para o pessoal que está nos ouvindo refletir a partir de tudo isso que a gente conversou. Manda. Será que o maior desafio nos relacionamentos hoje não é tanto achar a pessoa certa, sabe? Mas sim construir dentro da gente mesmo a segurança emocional para lidar com as ansiedades inevitáveis e com esse mar de escolhas que a conexão humana traz na modernidade? Uma reflexão fundamental, sem dúvida. Para pensar mesmo.